Olá, meu nome é Lucas, sou aluno de mestrado do GTA, sendo orientado pelo professor Luiz Henrique, e meu trabalho é a navegação inercial veicular baseada em aprendizado de máquina e map matching. Seu objetivo é projetar um sistema que forneça a localização de um veículo em tempo real, inclusive durante perdas de cobertura de um sistema de posicionamento por satélite, como o GPS. Exemplos de ambiente que isso ocorre são florestas, cânions, sejam eles urbanos ou geográficos, e túneis. Outros requisitos são manter a precisão em um nível aceitável e utilizar sensores já existentes no veículo por questões de custo-benefício. Os dados utilizados são posições extraídas do GPS e sensores extraídos do barramento CAN, que é uma rede de comunicação intraveicular disponível em veículos comerciais a partir de 2008. As posições do GPS, por padrão, elas são definidas em latitude e longitude, coordenadas angulares que não permitem expressar separadamente deslocamentos lineares e angulares. Por isso, elas foram convertidas para o sistema NED, que é um sistema de plano tangente local que permite expressar as posições num plano calculado em relação a um ponto de referência nas direções norte e leste. Também permite definir um ângulo de rumo, que é justamente a direção do deslocamento entre duas posições. Os sensores usados foram de frequências de rotação das rodas traseiras esquerda e direita e velocidade. As frequências de rotação foram usadas por meio de uma diferenciação que permite converter duas variáveis em uma só. Então, eu subtrair as frequências da rotação das rodas esquerda e direita, obtendo uma variável só, cujo sinal indica a direção da curva que está sendo feita. Valor positivo indica direita. Valores negativos indicam esquerda. E por quê? Porque esses valores das frequências de rotação são diferentes dentro de uma curva porque o veículo possui uma junta homocinética que justamente ajusta essas frequências de rotação para tornar o movimento mais estável. Com base nisso, dados reais foram coletados no campus da UFRJ da Ilha do Fundão, em um dia ensolarado sem nuvens. A região escolhida não tinha obstáculos que pudessem causar perdas ou interferências no GPS. O comprimento da região foi de aproximadamente 3,6 km e as velocidades assumiram valores até 51 km por hora. A tabela abaixo lista os equipamentos utilizados. Usamos uma unidade de bordo, que é um equipamento de comunicação veicular. Não foi usada a comunicação veicular, mas foi usada a sua interface com o barramento CAN e o seu receptor GPS. O veículo usado foi um Peugeot 408 e as duas últimas linhas indicam o tempo de atualização do GPS e o tempo de atualização dos sensores. Esse slide indica uma análise dos dados coletados. As duas figuras são dois mapas que indicam as posições nos eixos norte e leste e indicam com cores as diferenças de frequências e variações do ângulo de rumo. Variações do ângulo de rumo, porque o ângulo de rumo indica uma direção entre duas posições e a variação do ângulo de rumo indica a variação na direção, o que justamente acontece em uma curva. O gráfico esquerdo indica, nos pontos situados no mapa, com uma escala de cores, a diferença nas frequências de rotação, sendo um valor mais próximo da azul, um valor mais negativo, um valor situado à esquerda, uma curva para a esquerda. Um valor mais próximo do vermelho à direita indica uma curva à direita. Um valor cinza ou próximo do cinza indica uma linha reta ou um desvio muito pequeno. No caso das variações de rumo, o gráfico à direita não é uma escala de cores, é uma legenda que indica pontos em preto são variações desprezíveis, pontos azuis são valores negativos, ou seja, curvas à esquerda, e valores vermelhos são curvas à direita, valores positivos. Um critério foi usado para facilitar a visualização. Variações de heading abaixo de 1,5 graus em módulo foram consideradas desprezíveis só para facilitar a visualização. Não foi usado esse critério no sistema. Esses gráficos permitem ver a correlação que existe entre as duas variáveis, o que permite estabelecer uma relação entre as duas e o que permitiu projetar um algoritmo para calcular as posições. Foram usadas técnicas para processamento. A primeira foi a normalização, aplicada nas diferenças de frequências e nas variações de rumo. A média e a escala foram ajustadas para 0 e entre -1 e 1. Também foi usada a clusterização de padrões de movimento pelo algoritmo K-means, ou seja, foi usado um algoritmo de análise de agrupamento para identificar tipos diferentes de movimento a partir do módulo da diferença de frequências. E isso tem o propósito de atribuir um modelo de regressão, ou seja, um modelo de estimativa de variação de rumo em função da diferença de frequências por tipo de movimento, gerando modelos mais especializados e ancorados em tipos de movimentos diferentes, como curvas mais intensas, curvas menos intensas e linhas retas.
Isso também permite contornar o desbalanceamento que existe no conjunto de dados. Como pode-se ver no mapa, há mais trechos em linha reta do que curvas, e esse desequilíbrio, usando o modelo geral, se salientaria numa performance pior em curvas. Também foi usada a filtragem dos sensores das rodas por medianas, com uma janela de 5 leituras. O gráfico abaixo indica uma comparação entre não usar filtros, usar um filtro de médias e um filtro de medianas. Como pode-se ver, a médias imprime menos o ruído do que a mediana. Por isso a mediana foi escolhida. Esse slide descreve o procedimento para calcular as estimativas. Então, a partir de um valor de diferença de frequências, o QMIS determina que tipo de movimento aquele valor corresponde. Baseado nesse tipo de movimento, é escolhido um modelo de regressão linear que vai calcular a variação do ângulo de rumo em função da diferença de frequências. Com base nessa variação de ângulo de rumo, é calculado um novo ângulo de rumo a partir do anterior, que pode ter vindo do GPS ou vindo de uma estimativa anterior. Com base nesse ângulo, na velocidade tirada de um sensor e do tempo de atualização do GPS, são calculados os deslocamentos no eixo leste e no eixo norte. Com base nesses deslocamentos, é calculada a nova posição, somando-se esses deslocamentos à posição anterior. Também é efetuado um procedimento de pós-processamento por map matching ou correspondência de mapas em português, usando essa implementação open source do OSRM, uma ferramenta aberta de cálculo de rotas. O banco de dados usado foi o OpenStreetMap. Correspondência de mapas é um procedimento que ajusta uma posição geográfica à rua mais próxima. Então, uma posição que esteja um pouco fora de uma rua, ela é trazida de volta a essa rua, de modo que eu possa conter erros no eixo perpendicular à rua. Esse sistema foi simulado para verificar sua eficácia e para verificar a sua capacidade de trabalhar com dados que ele não conhece, que ele não utilizou no treinamento, e para verificar sua capacidade de trabalhar com diferentes tipos de conjuntos de dados, foi usada a técnica de validação cruzada, dividindo os dados em 4 partes de mesmo tamanho em leituras, que é uma proporção comum. Treinos foram executados em 3 das 4 partes e os testes foram executados na parte que sobrou. A execução dos treinos e testes são feitas nos 4 possíveis arranjos, e o desempenho é o desempenho médio de todos esses arranjos. O cenário é a perda total do GPS no trecho de testes, ou seja, o modelo é treinado nos 3 trechos de treino e no trecho de testes simula-se que o veículo não tem GPS, então não há mais a informação de ângulo de rumo, não há mais a informação de posição, e o veículo deve, a partir da última posição e do último ângulo de rumo, determinar a trajetória seguida pelo veículo do começo ao fim da falha. Isso serve para verificar a degradação da acurácia com o tempo e a capacidade de prever uma trajetória a partir das informações. Diferentes configurações foram avaliadas em função do número de clusters, que variou de 1 a 10, sendo 1 não usar K-News, e em função também do intervalo entre consultas do MapMatch. Consulta-se entre 1 a 10 predições o MapMatch, ou seja, consulta-se toda vez que se faz uma estimativa, ou consulta-se de 10 em 10 estimativas. O melhor caso foi escolhido pelo menor erro médio, porque menor é melhor nesse caso. E o melhor caso foi 10 clusters com um ajuste a cada 10 leituras. Essa figura mostra a divisão em 10 clusters e indica, mais uma vez, que eu escolhi usar o módulo, o que me permite pegar mais leituras do mesmo tipo de movimento na mesma intensidade de curva. Os resultados são indicados aqui. Os gráficos à esquerda são mapas que indicam em preto o trecho de treino, em azul a seção de testes com as leituras reais, e em preto a estimativa da seção de teste feita pelo sistema. Eixo vertical a norte, eixo direito horizontal a leste. E o gráfico à direita tem como eixo vertical o erro, eixo horizontal tempo. Na primeira permutação, o erro médio foi de 8,3 metros, sendo que o sistema assume um bom comportamento em boa parte dele, tendo erros menores de 20 metros em boa parte do trecho, exceto nesta seção, que corresponde a esta seção, que corresponde a uma falha na identificação da rua onde o veículo está. Então, o MapMatch indica que o veículo está em outra rua, por isso o erro sobe, enquanto ele volta, ele decresce mais à frente, porque a rua em que o veículo de fato está e a rua indicada pelo MapMatch correspondem. No próximo trecho, o erro médio é coincidentemente 8,3 metros, e este trecho ele tem mais linhas retas e tem uma velocidade maior. Esse cenário indica muito bem a degradação da acurácia com o tempo. O erro ele tende a aumentar com o tempo dada a realimentação de estimativas. Eu uso uma posição para calcular uma estimativa e uma estimativa para calcular a próxima. Então o erro tende a crescer porque ele se acumula.
Vemos aqui, no entanto, que o erro não passa de 20 metros, mesmo com uma falha de 140 segundos. O próximo trecho tem um erro médio de 28,9 metros e muito do que explica essa subida é esta seção aqui, que mostra que o MapMatch identificou que o veículo estava numa rua paralela, mas em sentido oposto, quando na verdade o veículo estava nesta. Então ele fez esse contorno, mas o sistema identificou que ele estava nessa rua e seguiu aqui e voltou. Por isso o erro sobe, no entanto, ele começa a cair quando a rua em que o veículo está coincide com a rua indicada. O próximo trecho tem como erro médio 30,9 metros e é o cenário mais difícil por ter mais curvas fechadas, sendo que o conjunto de dados tem menos curvas do que retas. E sendo que o veículo anda mais devagar porque esse cenário é o cenário em que o veículo está voltando para o estacionamento. Vemos aqui de novo a tendência crescente do erro e vemos aqui uma outra falha do map matching que depois é acertada. Também vemos, mesmo com esse erro máximo de 70 metros, que ele consegue manter níveis de precisão que podem ser adequados para diferentes aplicações dentro de um período interessante de tempo. Por exemplo, para 20 metros, essa acurácia consegue ser mantida em até mais de 40 segundos. Concluindo, o erro médio global do sistema é de 19,1 metros, sendo o erro máximo em todas as permutações 70 metros após uma falha de 140 segundos, num cenário em que realmente há mais curvas. O comportamento do erro é crescente, evidentemente, devido à realimentação, e, considerando tudo, o sistema consegue reproduzir trajetos com uma boa fidelidade visual, exceto em trechos com erros do MapMatch. Após esses erros, o sistema ainda consegue recuperar sua acurácia, consegue diminuir o nível de erro novamente, na maioria dos casos. Aplicações interessantes para o sistema no estado em que ele está são obtenção de localizações aproximadas, rastreio de objetos, pessoas, veículos e navegação ponto a ponto como Waze. Trabalhos futuros são investigar outros métodos de filtragem para aprimorar a qualidade dos dados dos sensores e ajudar na acurácia, e o aprimoramento do MapMatching para incorporar dados de faixas de ruas, porque o MapMatching atual considera que o veículo está sempre no meio da rua, sempre na faixa do meio, o que não é verdade no conjunto de dados e não é verdade na realidade. E também o aprimoramento do MapMatching serve para evitar erros de ajuste como os que aconteceram aqui. Para finalizar, digo que este trabalho resultou no aceite para publicação do seguinte artigo na conferência Vehicular Technology Conference este ano do I3E. Com isso, encerro minha apresentação.